Fala aí galera, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre os tipos de gasolina que a gente tem aqui no nosso país, nosso lindo Brasil. Vamos lá. As gasolinas que a gente tem atualmente aqui no Brasil são três tipos: comum, aditivada e premium. Dentre essas três, as duas, comum e aditivada, vão ser atualizadas agora em novembro. A partir de novembro já tem uma nova lei aí que vai trazer um pouco mais de qualidade para esse tipo de combustível. A gente vai falar tudo isso aqui agora para vocês. Então vamos lá, falando sobre os detalhes de cada gasolina, sobre as atualizações delas e tudo mais. Qual que é melhor para o Passat, qual que eu recomendo, qual que eu utilizo e bora lá. Bom, vamos lá então começar a falar sobre os tipos de gasolina aqui detalhadamente. Vamos começar falando então da gasolina comum. A gasolina comum é uma gasolina tipo C, também conhecida como E27. Ela possui 73% da sua composição de gasolina pura. Sim, a gasolina não é só gasolina. A gasolina contém gasolina e álcool, etanol no caso, como é chamado hoje em dia. Então a gasolina pura é 73% de 100 e etanol corresponde a 27% dessa mistura de etanol gasolina que forma a gasolina comum, dando o nome dela de E27. Por isso ela é chamada também de E27, por causa dos 27% de álcool que contém na sua mistura. Beleza? Ela também possui 87 octanas, de acordo com o método RON, de aferir as octanas do combustível. Já vou explicar para vocês o que é RON. E também 50 ppm de enxofre. Eu tô olhando aqui em cima porque as informações estão aqui para mim poder não esquecer de passar nada para vocês, beleza? Já vou explicar o que é ppm também. Esse barulhinho talvez vocês tenham ouvido do som do carro aqui que ele tá mexendo sozinho. Então, vou explicar para vocês agora o que é RON. RON é um dos métodos de aferir a quantidade de octanas do combustível, e octana é a capacidade que o combustível tem de resistir à mistura com o ar, o aumento de pressão de temperatura, sem detonar, sem que a faísca da vela do carro tenha sido disparada pelo sistema de ignição, e ppm é a quantidade de partes por milhão de enxofre no caso. Bom, vamos detalhar para vocês aqui agora. Quando o carro está girando lá, tem a compressão, né? O ciclo Otto do motor lá, admissão, compressão, a centelha e o escape, beleza? Durante a compressão, a mistura de ar combustível lá que o cilindro vai, que o pistão vai comprimir dentro do cilindro, se o sistema de ignição lá não foi disparado ainda, não é para essa mistura implodir, digamos assim. Ela tem que implodir somente quando a ignição, no caso, quando a centelha da vela põe fogo nela. Se não chegar a isso, se ela explodir, se ela entrar em combustão antes desse momento, faz mal pro motor, dá problema, dá merda. Por isso a octana é importante. A octana, ela faz o combustível, a mistura de ar combustível, resistir a mais pressão. Então, se você tem um motor se o motor do seu carro é turbo, se você tem um super esportivo e tal, eu vou detalhar mais pra frente exatamente esse assunto aqui. Mas já concluindo aqui rápido umas informações sobre isso. Se você tem um carro que tem uma compressão do motor maior, você vai precisar de um combustível com maior octanagem, senão vai dar merda no seu motor. Não é recomendado utilizar gasolina comum nem aditivada nesses casos, somente gasolina premium. A gente vai falar dos detalhes delas agora. Bom, ainda falando sobre gasolina comum, a gasolina comum agora, em dezembro de 2020, ela vai sofrer uma alteração na sua formulação. Ela vai ter maior octanagem, vai trazer um maior desempenho para o seu carro, vai trazer uma maior qualidade, digamos assim, equiparando o Brasil em gasolinas com combustível de fora. No caso, vamos comparar aqui com a Europa, que é de onde o Passat veio. Vou passar para vocês agora as especificações novas da gasolina a partir de dezembro de 2020 e o que ela vai sofrer de alteração. Bom, a nova gasolina comum vai passar a ter 93 RON de octanagem a partir de dezembro de 2020, como já tinha mencionado. Em 2022, o índice passará a ser de 93 octanas. Também deve melhorar entre 3 a 5% de autonomia do carro. Bom, isso vai depender de carro para carro, do pé para pé, de quem está dirigindo para outra pessoa que está dirigindo, mas sim, estão prometendo essa melhora. Eu acredito que seja verdade, que vá melhorar, pois quando eu abasteço com gasolina de maior octanagem no meu carro, no caso o Passat, eu já sinto uma diferença boa. Então, tomara que essa gasolina chegue logo, que a gente possa utilizar e passar a abastecer com gasolina comum ou aditivada sem se preocupar tanto com a perca de desempenho em comparação à gasolina premium. Vamos falar para vocês agora sobre a gasolina aditivada. Qual que é a diferença da gasolina aditivada para a gasolina comum? Bom,
Gasolina aditivada, você pode imaginar que ela tenha aditivos, pelo nome, aditivada. Então a diferença dela fica somente nos aditivos que ela tem, no caso detergentes dispersantes, que fazem um trabalho dentro do sistema de injeção de combustível do carro, que já vou explicar um pouquinho mais para frente. A porcentagem de gasolina pura e a porcentagem de etanol da gasolina aditivada é a mesma coisa da comum. As atualizações de nova octanagem, de nova porcentagem de consumo e tal, de economia no caso, vão ser a mesma da comum. A única diferença da aditivada é que ela vai ter aditivos para poder limpar seu motor por dentro. Geralmente cada marca dá um nome específico para sua aditivada. Por exemplo, Ipiranga, ela tem a DT Clean. A Petrobras tem a Grid e a Shell tem a V-Power. Cada uma dessas tem seus tipos de aditivos, tem seus mix de melhorias para poder limpar seu motor por dentro e tal. Vale a pena você testar cada uma e ver qual deu o melhor desempenho no seu carro. Os nomes delas são bem bonitos, né? Mas será que vale a pena? Bom, eu concordo, eu acho sim que vale a pena. No caso, eu testei todas elas, como eu falei para vocês, e eu prefiro abastecer mais com a Ipiranga. Eu prefiro mais utilizar a Ipiranga TT Clean no meu carro. Normalmente eu utilizo ela quando eu não estou utilizando o Podium. Geralmente não coloco comum. Somente quando eu estou na minha cidade, preciso abastecer com emergência, eu coloco comum. Mas normalmente é aditivada ou Podium. Com o uso contínuo do combustível aditivado, vai deixar o sistema de combustível do carro mais limpo e lubrificado, dando uma vida mais saudável no motor, pois ele estará trabalhando de forma mais leve, não vai ter que preocupar com frequência em fazer descarbonização e limpeza de bicos, por exemplo. No caso, a utilização da gasolina comum e da gasolina aditivada, no caso, a utilização da gasolina comum, ela deixa depósitos de carbono, depósitos de sujeira no processo de queima dela, dentro da câmara de combustão, lá no seu pistão, por aí vai. Toda a linha de combustível, né, vai sujando, porque a gasolina comum, ela não é limpa. A gasolina aditivada também não é limpa, mas a gasolina aditivada, ela contém detergentes dispersantes que fazem a limpeza. Então, tipo assim, desde do tanque de combustível, linha de combustível, bicos de injeção, cilindro, pistão, cabeça do pistão principalmente, né, que dá aquele depósitozinho de carbono lá, de sujeirinha lá. Ele vai limpando tudo isso, conforme você vai andando, vai limpando. Quanto mais você utilizar, mais limpo vai ficar seu motor. Se você utiliza comum e aditivada, talvez o motor não tenha uma limpeza tão boa, mas se você utiliza só aditivada, o motor vai limpando, vai ficando limpo e vai se mantendo limpo, não vai sujando tanto quanto a utilização de gasolina comum. Bom, vamos falar sobre o último tipo de gasolina que a gente tem aqui no nosso lindo Brasilzão. A gasolina premium, a gasolina de alta qualidade, como o nome já diz, a gasolina que fode o bolso da galera. Mas, como ela é premium, né, ela tem um precinho maior, uma qualidade melhor, uma octanagem melhor, que é a que mais importa aqui para os nossos veículos, né? E claro, vamos saber se vale a pena utilizar ela. Essa gasolina é indicada para motores de alta compressão, como por exemplo esportivos, superesportivos. Ela extrai o máximo de desempenho do motor e, assim como a aditivada, também limpa e lubrifica todo o sistema de combustível. Como eu já mencionei antes, bem lá no comecinho, ainda falando sobre a comum, eu já falei um pouco da qualidade que tem outros tipos de combustível, por exemplo, o Premium. A Premium, ela tem 3 tipos aqui no Brasil, já vou falar sobre elas, as marcas que comercializam a gasolina Premium e a diferença entre as marcas Premium também, que aqui tem uma diferença relativamente grande entre elas, beleza? Como eu já tinha falado, a gasolina Premium, ela tem uma octanagem maior. Essa octanagem maior faz muito bem para o motor que tem alta compressão, que precisa comprimir o combustível muito antes de pôr fogo nele para poder gerar o desempenho para o seu carro. Então, quanto maior a octanagem, melhor vai ser o desempenho do combustível dentro do seu motor de alta compressão, certo? Então vamos passar agora para os tipos de gasolina premium que a gente tem no Brasil. A gente tem 3 tipos de gasolina premium aqui no Brasil, como eu já tinha falado. A gente tem Petrobras, a gente tem Ipiranga e Shell, beleza? Deve ter outras, talvez tenha, não sei, não tenho conhecimento. Não vi até hoje, inclusive eu nunca achei a da Shell aqui onde eu moro. Eu só acho Ipiranga e Petrobras. Eu nunca achei a da Shell, nem aqui onde eu moro, na capital do estado de Goiás, Goiânia, né? Fazer o quê? Então, Jonas, fala aí qual que é a diferença das 3 gasolinas que a gente tem aqui, premium no Brasil. Beleza,
Vou falar para vocês aqui. A diferença de preço não é muito grande entre elas, mas a gente tem 3 tipos de gasolina premium aqui. A mais conhecida delas é a Podium da Petrobras, com 97 RON de octanas. A gente tem também a Octa Pro da Ipiranga, com 103 RON de octanas. E por último a Shell V-Power Racing, com 98 RON de octanas. Pela ordem, a gente teria Octa Pro, V-Power Racing, depois a Podium. A diferença gritante entre elas de octanagem, no caso, no papel tem, mas e no desempenho? E no uso? Tem. Bom, eu testei a Podium e a Octa Pro. Eu já falei pra vocês aqui que eu não encontrei nenhum posto da Shell aqui onde eu moro a V-Power Racing, então não pude testar. Mas testando entre Podium e Octa Pro, eu tive um desempenho melhor com a Octa Pro. Eu acho a Octa Pro mais eficiente. No caso, eu senti um desempenho um pouco melhor, levemente melhor do que a Podium. Às vezes é mais difícil achar uma ou outra, mas abasteça com Premium, se você puder. Vai fazer uma diferença boa para você no seu carro. Acabei de falar para vocês abastecerem com Premium, né? Mas será que compensa? Vale a pena? Bom, qual dessas gasolinas aqui, todas as mencionadas, compensa mais? Vai valer a pena o desempenho em relação ao custo, seu bolso, seu carro? Vamos fazer uma comparação aqui agora aí, fala mais sobre todas elas juntas, fazendo um comparativo. Bom, para saber qual compensa mais vai depender do seu carro. Se você tem um carro com motor de baixa taxa de compressão, não precisará utilizar o combustível premium, por exemplo. Somente caso realmente queira experimentar, testar, para saber se vale a pena, se vai ter diferença no seu carro, no seu 1.0 aí, no seu 1.6, sei lá, no seu 2.0 até aspirado, se vai compensar. Caso queira experimentar, experimente, nada contra. Mas talvez a diferença não vai ser significante. Você vai gastar talvez um dinheiro à toa comprando algo mais caro que não vai fazer diferença. Mas já adianto aqui, né, como eu falei, que não vai sentir diferença. Nesse caso, eu recomendo a gasolina aditivada em uso constante ou utilizar a comum e utilizar aditivos de combustível periodicamente. Por exemplo, no caso, tem gente que tem da Kobe, tem da Motorcraft, tem vários outros aí, eu não tô lembrando todos aqui agora, mas tem muitas opções de aditivos de vidrinho, aquelas garrafinhas. Inclusive aqui no canal e no Instagram lá, se eu não falei pra vocês, sigam @PassatB6BR no Instagram, beleza? Lá tem muito conteúdo sobre o Passat, muito conteúdo bacana. Dá uma visitadinha lá. Lá tem eu fazendo a aditivação do carro, colocando aditivo da Kobe no carro, pra dar uma limpada no sistema de combustível. Então coloca gasolina comum, aditivada. No caso, coloque comum com aditivos ou aditivada. Faça um uso constante dessas daí. Agora, se você já tem um carro esportivo, super esportivo, importado, um carro turbo, que é o meu caso, né? O Passatão 2.0 turbo aqui, TSI, importado da Alemanha, já vale a pena experimentar esse tipo de combustível premium, pois seu carro vai conseguir utilizar toda a capacidade do motor, entregando o melhor desempenho possível, e no caso, né, ele foi projetado para entregar para você. O motor ficar limpo, lubrificado, e utilizar combustível premium e óleo de boa qualidade é a melhor receita também para você manter seu carro aí bem cuidado e poder andar sem se preocupar com o carro parar na rua do nada por causa de combustível ruim, por causa de óleo de má qualidade. A gente tem que estar falando de óleo aqui, eu estou mencionando óleo também, que é muito importante, né? Um óleo de boa qualidade. Bom, vamos falar agora especificamente sobre o Passat e o combustível que seria ideal para ele aqui no Brasil, já que a gente não tem o mesmo combustível que é vendido na Europa, onde o carro foi fabricado, né? Mas vamos aqui para as especificações. Eu vou dar uma lidinha aqui para poder não me perder. No caso, para quem tem um Passat, a recomendação de combustível para ele, de acordo com o fabricante, é de 95 RON. É a medição de octanas do método RON, certo? A que mais se aproxima é a Podium, tendo 2 RON a mais, seguida da V-Power Racing com 3 RON a mais e, por último, a Octa Pro com 8 RON a mais. Essa diferença de RON aqui, como eu falei para vocês, já utilizei a Octa Pro e Podium, nunca utilizei a V-Power Racing. Essas duas, o desempenho dele é ótimo, o carro fica mais ágil, o carro fica melhor, fica mais perto. Mas, se você não encontrar, a gente pode colocar também combustível comum com um vidrinho também de octanas, de upgrade de octanas, digamos assim. Você encontra de várias marcas. Eu não utilizei nenhuma até hoje, não sei recomendar e não posso recomendar porque eu não testei. Mas, se você não encontra combustível premium, coloque aditivado ou comum com aditivo, como eu já falei também aqui
o que vale para os carros com octanagem baixa, carro que não precisa de octanagem alta, como os carros de baixa compressão. No caso do Passat, como ele tem uma compressão um pouco maior, seria o ideal você utilizar combustível premium, já que ele mesmo no tanque, quando você abre o tanquinho lá, fotinha para vocês aí, quando você abre a portinha do tanque, ele pede combustível de 95 RON. Às vezes, se você não encontrar, coloque gasolina ativada ou gasolina comum com aditivo e upgrade de octanas, tanto na ativada quanto na comum. Isso vale para você caso você queira melhorar o combustível do seu carro, não queira utilizar combustível muito vagabundo nele. Qual que a gente deve utilizar aqui no Passatão? A gente deveria, mas na realidade a gente não utiliza combustível premium, né? No caso a Octa Pro, Podium ou V-Power Racing, mas a gente normalmente não utiliza pelo valor, pela dificuldade de encontrar, por vários motivos. Então, como eu já falei, eu recomendo utilizar comum com aditivo e upgrade de octanas, caso você encontre, caso você ache que vale a pena. Mas se não achar o aditivo de octana, não achar octanas para você adicionar no seu combustível, utilize comum com aditivos ou aditivada já direto do posto nos tanques do seu carro. Vai ser ok. Então, enquanto você puder, você coloca uma Podium, caso você viaje para algum lugar, na sua região não tiver, caso tiver oportunidade, coloca uma Podium de vez em quando. Vai dar uma melhoria no seu carro, se você utilizar constantemente é melhor ainda. Colocando de vez em quando, pode ajudar também, vai dar uma limpeza, devagar ele vai limpando e vai ficando melhor, com desempenho melhor, o carro andando melhor. Vou falar para vocês agora aqui o que eu faço. Normalmente, todo início de mês, eu coloco um pouco de gasolina premium, seja ela Octa Pro, Podium ou V-Power Racing. Eu coloco um pouco de gasolina premium. Quando o tanque do carro está quase acabando, eu vou lá no posto, coloco o premium e ando com ele um pouco. Quando a gasolina está quase acabando de novo, tipo assim, chegando na reserva, eu completo com aditivada e continuo utilizando essa aditivada durante todo o resto do mês. Às vezes, no meio do mês, se dá ou se eu consigo colocar mais um pouco de premium, ou se não eu coloco um aditivo, um tanquinho daqueles, aquelas latinhazinhas de aditivo que vem separado. A gente coloca lá no tanque, beleza, roda com o carro, tá show. Eu costumo fazer isso. Eu coloco aditivada durante todo o mês. Uma vez no mês eu coloco Podium ou coloco também Podium e aditivo, né? Não tudo junto, claramente. Tipo assim, no começo do mês, como eu falei, sei lá, do dia 1º ao dia 10 eu coloco Podium, depois eu coloco aditivada, depois eu coloco Podium de novo ou coloco aditivada com aditivos no tanque extra ali, né? Para dar um complemento. Depois coloco aditivada de novo. E sempre fazendo isso. Ah, você pode falar, nossa, que misturega, que bagunça, que não sei o que. Mas pra mim faz diferença. Eu tava andando ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui. Demorei pra gravar, né? Inclusive eu ter gravado semana passada, demorei pra gravar, tô gravando essa semana agora. Eu fui em Goiânia ontem, no caso, fazer uma visitinha lá, dar uma andada por lá. Eu tava utilizando gasolina comum aqui do posto da minha cidade, que é exatamente onde eu moro, né? Na cidade vizinha a Goiânia. Aqui não tem nenhuma gasolina ativada, nenhuma gasolina Podium, nada premium, nada de boa qualidade. Só tem gasolina daquele posto do Zé, por exemplo, posto João, né? Que todo mundo conhece o dono do posto pelo nome, nem é pelo tipo assim, posto Bandeira, não é posto Bandeira, é posto do João, ou posto do Zé. Nada contra o João, não o Zé, mas aqui é assim. Então eu fui lá, abasteci no posto, fui pra Goiânia e o carro acendeu a luz da injeção. Eu falei, ué, que bagunça é essa? O carro não acende a luz da injeção. Como eu já sabia que era por causa de combustível, né? Eu falei, combustível lá da Goiânia. Cheguei em Goiânia, abasteci no posto lá de confiança, que eu sempre abasteci com aditivada, nem premium foi. Voltei pra casa, parei o carro, deixei umas 2 horinhas paradas, depois fui na casa de um amigo meu. Quando eu dei partida no carro de novo, depois do carro ter parado com gasolina aditivada no tanque, luzinha de injeção apagou sozinha. Realmente faz diferença. Já tinha comprovado, testado isso há muito tempo atrás. Tô contando pra vocês a história que aconteceu exatamente ontem comigo. Então, siga a recomendação. Faça o melhor de combustível pro seu carro, o melhor de óleo, o melhor cuidado que você puder, para o seu carro durar bastante, você ter um carro bastante tempo com ele limpo, perfeito estado, rodando muito bem, beleza? Cada carro é um carro, cada caso é um caso. Se o seu carro é acostumado com um tipo de combustível, faça mudança progressivamente. Não meta pódio de uma vez, vai fazendo, misturando aos poucos. Talvez a limpeza muito forte pode ser que dá problema se você colocar uma octana muito alta com combustível pouco no carro. Ele nunca tem acostumado com esse tipo de combustível, pode dar ruim. No caso, dar ruim de soltar muita sujeira de uma vez e por aí vai, né?
faz progressivamente, seu carro não é acostumado, mas passe a utilizar a gasolina de boa qualidade, pelo menos aditivada, com aditivos, ou no caso comum com aditivos, ou pódium se possível. Faça um cronograma de abastecimento de qualidade no seu carro, que você vai sentir a diferença e vai ver que vale a pena. Beleza? Esse foi o vídeo, foi um pouco longo, espero que vocês tenham gostado, assistido até aqui. Siga no Instagram lá, @PassatB6BR. Até mais, até a próxima, fui!